Bom, gente, vamos falar de uma coisa muito importante da mecânica, na física como um todo e na história também da ciência, que é a segunda lei de Kepler. Kepler foi um astrônomo do século XVI, pioneiro, antecessor do Newton, e ele descobriu três leis a partir de observações experimentais do movimento dos astros, né? Que são as três leis de Kepler. A primeira e a terceira a gente vai deixar para depois. Vamos falar agora da segunda lei de Kepler. Por quê? Porque a segunda lei de Kepler é a mais geral das três. A primeira e a terceira, elas valem para a gravitação apenas. Mas a segunda lei dele vale para qualquer força central. É, tá? Então a gente vai ver a segunda hoje e deixar a primeira e a terceira para depois. Bom, fazendo uma pequena revisãozinha dessa que é a continuação da aula sobre forças centrais, a gente viu que se a gente tem duas partículas de massas m1 e m2, né, com uma força que age no sentido de 1 para 2 ou de 2 para 1, né, a gente pode tratar todo o problema como um problema de duas partículas fictícias, uma de massa μ, que é a massa reduzida, e uma de massa m, que é a massa total. Né? E a primeira equação nos diz que o centro de massa, que está aqui representado, né, permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme, né? Ou seja, o centro de massa é um referencial inercial. E a partícula fictícia μ, ela se move como se fosse uma partícula que sente a mesma força que as partículas originais reais sentem, né? Sentem essa força F, que é menos o gradiente de um potencial que só depende da distância entre as duas partículas, né? A gente viu isso. A gente viu também que o movimento é plano, porque o momento angular se conserva, e a lagrangiana é escrita dessa maneira, usando coordenadas polares no plano do movimento. A gente pode orientar o sistema de coordenadas de forma que o movimento aconteça sempre no mesmo plano, que eu estou chamando de x e y. Né? E eu uso coordenadas polares R e θ para escrever a energia cinética e a energia potencial, que só depende do Rzinho. Né? Acho as duas equações de Lagrange, que são essas duas aqui, e em princípio teria que resolver essas duas equações. O que eu disse já para vocês na semana, no último vídeo, que é muito difícil. Mas tem umas maneiras de a gente extrair informações sem resolver 100% o problema. Bom, uma primeira observação que eu quero fazer é que θ, essa variável θ, para essa lagrangiana, é uma coordenada generalizada ignorável, ou cíclica, que é a mesma coisa. Uma coordenada generalizada ser ignorável ou cíclica significa que a lagrangiana não depende explicitamente dessa coordenada. Né? O θ aqui não aparece na lagrangiana. Aparece o θ ponto, não é a mesma coisa. Né? O θ em si não aparece, portanto, a derivada del L del θ é zero. θ é uma coordenada ignorável ou cíclica. Esse nome cíclico, né, coordenada generalizada cíclica, está um pouco em desuso hoje em dia e se prefere usar mais a falar ignorável, coordenada generalizada ignorável. Esse nome cíclico vem do fato de que muitas vezes, mas nem sempre, as coordenadas ignoráveis são ângulos. E ângulos são cíclicos, né? Você dá uma volta de 360 graus, você volta no mesmo ponto. Mas nem toda coordenada ignorável é um ângulo, tá? Então e nem cíclica, muito menos cíclica, né? Então, portanto, hoje em dia prefere-se ignorar esse termo e falar só ignorável, mas é a mesma coisa, tá? A segunda observação que eu quero fazer é tentar entender o que significa isso que está dentro da derivada aqui, ó, que saiu da equação para a coordenada ignorável, né? A derivada em relação a θ é zero, a derivada em relação a θ ponto era o μ r ao quadrado, o θ ponto. É o que aparece dentro dessa derivada temporal. Né? Isso que está aqui dentro é constante, né? Porque a derivada disso é zero, então isso tem que ser constante. Eu estou chamando isso de L, mas o que seria isso fisicamente? É o momento angular. Veja por quê. Ó. O momento angular é sempre a posição vetorial momento, ou seja, com a partícula sendo de massa μ, o momento é μ vezes a velocidade r ponto. Então o momento angular é μ r vetor r ponto. Quando eu substituo a expressão para velocidade, que a gente já viu em coordenadas polares, é isso daqui, né? E o vetor posição é esse daqui,
né? É a distância r na direção radial, e a velocidade tem uma velocidade radial e uma velocidade angular. Quando eu faço esse produto vetorial fazendo a distributiva aqui, eu vou ter μr vezes r ponto, r vetor r, que dá zero, né? Mais o μr vezes r vezes θ ponto. μr ao quadrado θ ponto, r vetor θ. Esse r vetor θ é o vetor que sai do plano do papel, né? Do plano desse vídeo aqui, porque o r está nessa direção e a velocidade v está no mesmo plano do que a posição. Isso define então o produto vetorial saindo do plano, é a direção z. Tá? R chapéu, vetor θ chapéu é o vetor k apontando na direção saindo do plano. Né? Portanto, o momento angular é μ r ao quadrado θ ponto na direção z saindo do plano. Mas a gente já sabe que o vetor isso tem que ser constante. A gente viu por aqui, eu já sabia também que o momento angular é constante. Né? Logo, o módulo do momento angular, aqui dado por isso daqui, é constante. Assim como a sua direção, que é sempre a direção z. Tá? Com essas observações, a gente pode agora formular e entender a segunda lei de Kepler, que diz o seguinte, tá? Esse enunciado aqui da segunda lei é que está lá no livro do Taylor, tá? A mesma coisa. Então é o seguinte: à medida em que a partícula de massa μ se move ao redor do centro de massa, uma reta traçada do centro de massa até a partícula varre áreas iguais em tempos iguais. Vamos tentar entender o que isso significa usando um desenho aqui. Então, aqui está o centro de massa, aqui está a trajetória da partícula, a órbita, né? A trajetória dela, supondo que seja uma órbita fechada. Não precisa ser fechada, mas para facilitar a nossa vida no desenho, vamos supor que seja fechada. Num certo instante de tempo, a partícula está na posição P aqui, ó. E aí eu traço a reta que vai do centro de massa até a partícula. Isso nada mais é do que o vetor posição R, né, dessa partícula fictícia de massa μ, né? Passado um tempo dt, um intervalo de tempo dt, a partícula veio parar na posição Q. E o vetor R foi varrendo toda essa área aqui que vai de P até Q. Ou seja, o vetor R foi passando por todos os pontos dentro dessa área dA. Tudo bem? Qual é o valor? Bom, deixa eu continuar antes de falar o resto. Então a partícula sai de P, chega até Q no intervalo de tempo dt e o vetor R percorre uma área dA. Bom, quando a partícula está em P' e chega até Q', né, o vetor R, nesse caso, varreria uma área dA'. O que a segunda lei de Kepler diz pra gente é que se a partícula leva o mesmo tempo de P até Q e de P' até Q', a área dA é igual à área dA'. É isso que fala a segunda lei de Kepler, né? dA igual a dA' se o tempo para chegar de P até Q é o mesmo tempo para chegar de P' até Q'. Tudo bem? Essa é a segunda lei. Vamos falar então em como isso pode ser deduzido, né? Bom, vamos usar primeiro a geometria analítica. Eu vou falar depois de outra demonstração e você escolhe qual é o que mais te agrada, qual é o que mais faz sentido para você, qual é a mais intuitiva. Bom, da geometria analítica, tá? Usando os vetores que aparecem nessa figura, a gente sabe que dA é um meio de R vetor dr. Tá? O que é o dr? dr é esse vetor aqui, que é a variação na posição, né? A partícula estava no ponto P, com um vetor R, foi parar no ponto Q, com outro vetor aqui, e a diferença é o dr. Né? Como eu sei que dr é v dt, já que a velocidade é dr dt, é o r ponto, né? Eu posso escrever também que o dA é um meio de r vetor v dt. Se não tá, isso provavelmente ainda não está claro. Você precisa lembrar da geometria analítica que o produto vetorial em módulo fornece a área definida por dois vetores. Ó. A área definida pelo vetor R e o vetor dr é a área desse paralelogramo que vai do centro de massa até o ponto P, até o ponto Q, e aí um vetor paralelo a R aqui e fechando aqui, formando um paralelogramo. R vetor dr, nesse caso, tem o módulo dado pela área desse paralelogramo. Foi o que eu escrevi aqui. Né? Metade disso é a área desse triângulo. Né? A área desse triângulo. Tudo bem? A área do triângulo que forma RDR pela diagonal aqui. Tudo bem? Então, o dA é dada pela metade do módulo do
produto vetorial de R com dr. Mas como dr é VDT, eu posso escrever dessa forma aqui. Tá? Vamos dividir essa equação toda por dt para obter o A ponto. Né? O dA dt, o A ponto, é um meio do módulo de R vetor V. Mas o momento angular é R vetor P e o P é μ V. Portanto, o momento angular é μ R vetorial V. E aí eu tiro o módulo e isolo R vetor V e eu obtenho L sobre μ. Então o módulo de R vetor V é igual ao momento angular sobre a massa reduzida. O que significa que o A ponto é um meio disso. Né? Significa então que o A ponto é L sobre 2μ, que é constante. Né? Então dA dt é uma constante dada por L sobre 2μ. O que acaba demonstrando o... Desculpa. O que acaba demonstrando o teorema dado pela segunda lei de Kepler. Né? Se dt para chegar de P até Q é o mesmo para chegar de P' até Q', essas áreas têm que ser iguais, porque o vetor R vai percorrendo essas áreas com uma taxa constante, né, da variação da área. O A ponto é sempre o mesmo. Ou o dA é sempre o mesmo, para o mesmo dt. Certo? Isso termina a demonstração da segunda lei de Kepler. Uma segunda demonstração é usando diretamente coordenadas polares. Tá? Então aqui eu estou representando no plano do movimento o vetor R com a partícula nesse ponto aqui, no instante t. No instante posterior, dt depois, ela veio parar aqui, ó, né? Em um certo vetor R mais dr. E aí eu quero calcular essa área toda achurrada, que é o dA. Bom, ela é dividida em duas partes. A área desse setor circular aqui, né? Que tem uma área 1 meio de R ao quadrado dθ, mais a área desse triângulozinho aqui, de base R dθ e altura mais ou menos igual a dr. Vamos tentar entender a área do círculo primeiro, do setor circular. Bom, se você tem um círculo de raio R e você traça ali um setor circular de ângulo central θ, a área disso é 1 meio de R ao quadrado θ. Se você não acredita, põe θ igual a 2π. Nesse caso você teria a área total do círculo, né? θ igual a 2π, a área seria πr ao quadrado, que realmente é a área de um círculo de raio R. Quando θ é igual a π, você tem a área de metade do círculo, né? Metade do disco. Π R ao quadrado sobre 2. Realmente isso é metade da área de um círculo. Tá? Então essa fórmula fornece a área de um setor circular com um ângulo central θ qualquer. Nesse caso aqui eu tenho um setor circular com ângulo dθ e raio R. Portanto, a área é 1 meio de R ao quadrado dθ. E aí sobra essa areazinha aqui desse triângulo, né, mais ou menos um triângulo, que tem base R dθ e uma altura mais ou menos igual a dr. Tem um seno de um ângulo aqui também, mas é muito pequeno. E aí, mas nesse caso eu tenho um produto de dois infinitesimais, né, que é muito pequeno, é muito menor do que o dθ simplesmente. Então isso aqui pode ignorar. Significa que a dA é 1 meio de R ao quadrado dθ. E aí se eu divido todo mundo por dt, né, o dA dt é 1 meio de R ao quadrado θ ponto. Ou seja, o A ponto é 1 meio de R ao quadrado θ ponto. Mas a gente viu no começo desse vídeo que o momento angular em módulo é igual a μ R ao quadrado θ ponto. Né? Então R ao quadrado θ ponto é L sobre μ, portanto o A ponto é L sobre 2μ. E a gente volta no mesmo lugar que a gente chegou na primeira demonstração. Tá? Então de qualquer maneira, qualquer jeito que você use para demonstrar, a gente descobre que a segunda lei de Kepler é sempre válida. E ela vale para qualquer força atrativa ou repulsiva conservativa entre duas partículas. Né? Isso a gente pode traduzir para um problema de movimento relativo, né? Com uma força central derivada de um potencial, dependendo apenas da distância. E a segunda lei é válida. A partícula, o vetor R da partícula varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar sobre a segunda lei de Kepler. Até a próxima, valeu!